eu sou um cara totalmente empenhado. Eu nasci no Getúlio Vargas, a 100 metros daqui, cresci numa favela aqui do lado, que é a Merendiba, estudei na Bernardo de Vasconcelos, no Gomes Freire, fiz faculdade aqui dentro da Penha, saí para trabalhar em outros lugares e hoje eu estou aqui na condição de gestor desse parque. Eu sou o gestor da área verde que tem aqui. E o Parque Eri Barroso, não só para mim, mas para as pessoas que frequentam esse espaço, é um espaço de muita memória afetiva, de reconexão. Aqui, há um passo atrás, era para eu estar dentro da água. Quem viveu o parque sabe que aqui tinha toda uma ligação, que a água vinha do reservatório que tem aqui embaixo, subia para a parte mais alta, para uma cisterna, descia com 2 cascatas. Pode entrar, pessoal, pode vir para o lago, vai todo mundo molhar o pé. Quando faltou água aqui na década de 70, esse parque ele forneceu água para os moradores lavarem roupa, para os moradores cozinhar. Aqui reverberava a força das águas. E aí, eu vou convidar vocês para virem e me dar as mãos. Me veio um versículo bíblico. No início era o verbo, e o verbo pairava sobre as águas. Então, a memória que a gente tem de existência e de princípio é a partir da força das águas. Quando a gente ficou lá na barriga da nossa mãe, a gente viveu também pairando sobre, no princípio era o verbo e o verbo pairava sobre as águas. Oromima, 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 a Priscila me fez trazer uma grande reflexão quando ela fala sobre a água como mãe. Recentemente a gente fez um trabalho ali no Morro da Caixa d'Água, Fé e Sereno. Fizemos a Escadaria das Artes e a grande reivindicação, a grande memória da favela era a ausência de água. E como a gente, favelado, nasce, né, na barriga, está ali dentro do ventre da nossa mãe, com uma fartura muito grande de água, e a gente é colocado, né, a gente nasce, aí vai morar na comunidade onde a gente tem que assistir a nossa mãe, a nossa família carregando, né, com uma rodilha de pano, uma lata d'água na cabeça. Aqui tem muitas pessoas mais velhas do que eu, mas eu tenho certeza de que há muitas lembranças da solidariedade das pessoas que moravam no asfalto, que cedia água para a gente que morava na favela. Um dos maiores painéis que nós fizemos na Escadaria das Artes, talvez o mais emblemático, foram várias mulheres. Não tem nenhuma imagem lá de homem, porque nenhum homem reivindicou essa posição. Lá estava cheio de mulheres, com rodilhas e lata d'água na cabeça. E eu fico pensando numa frase e num texto que eu ouvi. Quantas mulheres negras, pobres, carregando água na cabeça, regaram pelos seus caminhos essas encostas que se transformaram em plantas, em árvores, porque esse verde que está aí resiste àquela água que caía da lata d'água das mulheres negras. Foi no governo Marcelo Alencar que foi a primeira vez que entra água na Vila Cruzeiro. O governo Marcelo Alencar. Quer dizer, eu estou me entregando. É até no 57 mesmo, não dá para esconder, já era. Já falei. E aí começa a entrar água, mas ainda entra de forma bem precária, tá? Aí a gente ainda vai ter um sistema ainda bem devagar, que arrebentava canos. O meu pai, ele trabalhou muito tempo fazendo manutenção desses canos, tá? Meu pai era o seu Oreste, ele era chamado de ferramenta. Lá da Vila Cruzeiro, manobrava água, aí abria para um lado, abria para o outro, cada um 2 horinhas de água. Mas antes disso, eu lembro de ter pego lata d'água na cabeça aqui do Hospital Getúlio Vargas, porque aqui no Hospital Getúlio Vargas não faltava água. E em todo o complexo faltava água, mas água canalizada. E na Vila Cruzeiro, em várias casas tinham os poços. Por quê? O nosso complexo faz parte da Serra da Misericórdia, que muito arborizado, e com isso
Nós temos aqui um manancial de águas. Claro, não é bem aproveitado. Tinha criações de boi, cabrito, aí tive a experiência de desfrutar ali do que tinha de nascente. Para mim, não foi uma experiência ruim não ter o saneamento básico, porque para mim era uma diversão poder sair de dentro de casa para pegar água no poço, para pegar água lá nas quatro bicas, né, quando faltava água, porque para minha mãe era uma dificuldade, para mim era alegria. Desfrutar de brincar na areia da pedreira. Eu mostro para meus netos a foto que eu tenho das minhas filhas aqui no Parque Ari Barroso. Todo final de semana eu vinha para cá trazer a minha filha aqui e elas gostavam. E agora as crianças lá do SEM vêm com a tia Ana e eles ficam muito felizes. E quando tiver melhor ainda, acho que eles vão perto para a tia Ana. Vai querer que traz todo dia. E nós vamos ter fé que isso vai voltar. Nós vamos ter fé que esse Parque Ari Barroso vai ficar bonito para as crianças. Porque as crianças na comunidade não tem nada para brincar. Eu joguei bola no campo do outro lado, perto da estação, joguei bola aqui no Parque Ari Barroso, vinha para cá à tarde ficar com os meus amigos no parque, tomava banho, bebia água, descia de bicicleta lá de cima do Parque Ari Barroso, pelas escadinhas. A gente, à noite, quando estava frio, eu e Wilson, a gente fazia batata doce na rua, né? E isso era muito bom para a gente. Para os vizinhos, não, porque a fumaça ia para casa de um vizinho, para a casa do outro, e era um problema para a gente. Jogamos muito queimado em frente à casa da Cláudia, era bola direta, era uma bagunça. Desfrutei da área de lazer, que era o Cajá. Vi as quadrilhas de São João que iam se apresentar no Cajá, na área de lazer que tinha ali. Festa junina, a gente viu a festa da Penha. Por que eu estou dizendo isso tudo? Por que eu falo que acompanhei isso tudo, né? E vivi na Penha e aproveitei o máximo da Penha? Porque eu sou fruto de uma gravidez não planejada. Meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos e aos 7 eu fui órfão de pai. E por que eu estou dizendo isso tudo? Para dizer que é o seguinte, eu consegui me formar, consegui ter uma estrutura de familiar, consegui hoje estar casado, ter filhos, trabalhar num bom lugar, porque a Penha me proporcionava os momentos e os melhores lugares para eu oxigenar minha cabeça. A Penha me proporcionava parque, amigos, a rua. No nosso bairro da Penha, nós temos aqui praticamente 5,6 de 1.100.000 habitantes. São pessoas com deficiência. Minha mãe me trazia nesse parque no colo. Eu queria brincar e não podia. Eu queria me divertir e não podia. Não tive esse privilégio, até os 13 anos, de vir no parque poder correr com meus amigos. Eu não tive o privilégio, dos 13 anos até os 13, de poder brincar de muita coisa. Eu dependia do outro. Eu dependia de ter um amigo que fosse um amigo. Como você falou de amigo, amigo é principal. Unidade é muito importante. Verdadeiros amigos são raros. Companheiros, temos de montão. Mas amigos, eu contei no meu dedo. Porque me carregar no colo para vir brincar, correr comigo nas costas para brincar, só amigo faz isso. A gente acaba dividindo as mesmas dores, as mesmas alegrias, os mesmos sofrimentos, porque, infelizmente, as comunidades elas passam pelos perrengues igualmente, não tem aqui na Zona Sul, na Baixada, enfim. Tem uma história muito triste para contar, que acho que foi uma das primeiras perdas que eu sofri, foi quando meu primo morreu numa enchente ali na Grota, lá em 88, acho que foi uma grande enchente que teve no Rio de Janeiro. Ele saiu para comprar alguma coisa, algum legume para a mãe, numa venda e tal. Caiu uma chuva assim do nada, caiu um pé d'água. E formou uma correnteza tão grande, e aquele lixo todo foi levado, ele foi junto, para dentro do bueiro que tinha aberto, e foi encontrado 7 dias depois.
o corpo dele. Então, para mim e para os meus primos, ele tinha 10 anos, eu tinha 14, e para os outros primos foi um impacto muito grande, porque a gente perdeu o nosso, um primo que brincava, que era um amigo, e aí depois, pensando, a gente perdeu para o descaso. O meu pedido hoje seria para que cada um, se pudesse, voltar o seu olhar para dentro da comunidade, para que a gente pudesse entender o clima, a vivência de dentro da comunidade. Gente, vocês não têm noção de quando a gente escuta aquele barulhinho da sirene dizendo que vai ter chuva forte. Vocês não têm noção da comoção. Nós, quanto agente comunitário, atenção básica, a gente fica ali, na espreita, naquela expectativa de saber se vai ter desabrigados, a gente tem que falar com os moradores a respeito dos polos para receber essas pessoas. Então, é nesse sentido que eu digo hoje que o clima da comunidade é diferente do clima de quem vive no asfalto. A gente vendo esse processo que dentro da faculdade a gente chama de racismo ambiental, que é justamente esses ônus ambientais que são jogados dentro das favelas, né? Enquanto em regiões como na Zona Sul não tem a coleta de lixo correta, e a gente tem que se perguntar o porquê as nossas favelas são passadas, né, nesses processos, né? Porque a gente sofre esses ônus enquanto tem pessoas que estão sofrendo esses bônus. Há um tempo atrás eu fiquei sabendo de um novo termo, né, que agora tem usado, que é ansiedade climática, que é justamente como as pessoas que moram em áreas que são vulnerabilizadas se sentem quando começa uma chuva. Nem precisa chegar na sirene, só começar uma chuva, a pessoa já fica com medo, já fica instável, já fica ansiosa, justamente porque ela sabe do que pode acontecer com ela caso aquela chuva caia e seja forte, né? A gente fica pensando várias vezes na questão chuva como um fator ruim, né? Mas vários projetos, o Arte Transformadora é um mesmo, que a gente às vezes fica pensando, né, o quão a chuva é benéfica para o nosso território, né? O quão a chuva pode ser benéfica para esse processo de território verde que a gente tem aqui. O que eu posso fazer quando a chuva vier, né? Em vez de, óbvio, né, que é muito cuidado também para quem mora em áreas que são de alto risco, a sirene, enfim. Mas o que a gente pode pensar estrategicamente para a gente fazer, tirar um proveito dessa chuva, né? Então a gente pensa em calhas que consigam encher galões para a gente, doar para o projeto do SEM, que às vezes fica numa seca enorme durante esse período, né? As favelas, há um pouco tempo atrás, era vista como vilã porque as pessoas construíam em algumas áreas verdes da cidade, e então o favelado ele era culpabilizado por ter menos área verde. O que a gente está pensando e precisando é de soluções que sejam pensadas no nós por nós, naquilo que a gente viu ali na prática da parte da manhã. A gente estar junto para poder compartilhar um momento de vivência, um momento de dor, mas também compartilhar um momento de solução, porque é isso que vai fazer a gente preservar. Você só consegue mudar o Brasil se você conseguir mudar a sua rua, né? Isso é muito importante, que às vezes a gente projeta demais as coisas para fora e a gente não começa a projetar as coisas aqui dentro, né? Então a gente começa a projetar as coisas dentro de casa. Então eu comecei a conscientizar o meu filho, ele tem 5 anos, né? E aí quando chegou nos 3 anos eu falei assim, cada aniversário seu você vai plantar uma árvorezinha. E aí a gente se implanta, né? Uma árvore, enfim, ele fez 5 anos agora em setembro, a gente plantou uma árvore, ele já fica projetando a próxima árvore que ele vai plantar, onde ele vai plantar, né? Isso muito em colaboração com as rodas que ele veio, com os lugares que ele veio, com os encontros que eu levei ele também. Hoje em dia a gente tem 13 crianças que já entendem pra caramba sobre racismo ambiental. São 13 crianças que já passaram por processo de formação inteiro, que sabem a importância que a importância da chuva, a importância do plantar, a importância do verde, a importância da árvore, a importância do fruto que tem aquela árvore, a importância da sombra que tem aquela árvore, a importância também do desmatamento. Então, eles entenderam, né, com uma idade que talvez eu não tenha entendido, que o racismo ambiental ele também mata, né? E ele mata de uma forma que a gente não consegue achar um culpado, porque tudo a gente acha culpado, né? Mas é isso, a gente vai culpar quem? Estar aqui com vocês é muito bom porque a gente, como historiador, às vezes pode cair naquela vaidade acadêmica de achar assim, só o que está nos livros, só o que eu encontro na fonte, nos documentos, que é o válido. Não. O ouvir o morador, o ouvir a ancestralidade, isso é muito importante.
Eu tenho que aprender a conciliar o que está no livro com o que eu escuto que vocês falam. Se a gente devolver ao bairro o que a gente aprende na faculdade, não querer estar lá na faculdade, mudei de vida, eu vou sair do meu bairro, vou ascender socialmente. Não, a gente tem que estar no bairro que a gente escolheu para viver e voltar tudo aquilo que a gente aprendeu para uma melhoria do nosso bairro. Porque a faculdade pública é paga com o imposto de vocês. É muito importante a gente conhecer a história do nosso bairro, do nosso lugar, para que a gente se mova também a cuidar dele. E cuidar do bairro vem primeiro cuidar das pessoas, né? Do autocuidado, mas do cuidado do outro também, né? Temos que pensar na saúde da nossa população. Estamos agora com um conselho local sendo implantado dentro da comunidade, com lideranças, com moradores, que quer mudança na saúde, porque nós estamos preocupados com a TB, a tuberculose, para quem está encarcerado, é um sistema muito precário ali dentro. É um passando para o outro, e quando aqueles familiares saem, traz o vírus para dentro para a nossa casa, traz para a nossa comunidade. Então, nós temos que pensar nisso, sobre essa parte de mudança climática. Se nós queremos mudar alguma coisa, precisamos mudar todo o contexto. Esse povo, tá, que mais sofre com todas essas urgências, falta de habitação, os mais atingidos pelas enchentes, né, pelo terror climático, né, que tem gente que fala que é o terror climático, como se a gente fosse culpado. Não, nós viemos já de um povo que, quando acabou a escravidão, todo mundo levou o pé na bunda. Fato, foi desse jeito. Ninguém teve moradia, ninguém teve salário, ninguém teve reparação. Então, nós fomos desse jeito. E nós somos remanescentes, sim, apesar de hoje todo mundo tem esse negacionismo de dizer que isso é mimimi. É mimimi quando a pessoa está com o bolso cheio. É mimimi quando a casa deles não cai. É mimimi quando o filho não fica doente pela falta de saneamento básico, quando o esgoto adentra as casas, né? É mimimi quando falta comida, quando a água, quando a gente quer beber uma água potável e os nossos filhos ficam com sede e a água que tem não pode beber. Se não tem uma mãe com sabedoria, diarreia mata. E mata mesmo. E é muito rápido. Eu sou nascido e criado aqui na Penha, e a gente, aqui, uma das notícias nos anos 90, final dos anos 80, era muito deslizamento de pedra. A Penha, né, já quer dizer uma pedra. Então aqui tinha muita pedra, tanto que aqui foi construída uma pedreira, e essa pedreira explora o nosso bairro até hoje, por causa desse acesso de muita pedra. Então, quando esse clima afeta a moradia, é que muitas das coisas, às vezes, por falta de informação, controle desenfreado da favela, o que acontece? A galera vai lá, vai construir. Aí não tem um planejamento de árvore, não tem um planejamento, na verdade, às vezes subtraído do solo essas árvores, e muitas pessoas no bairro da Penha perderam a vida por causa desses deslizamentos. O SEM perdeu o seu território, né, perdeu o seu espaço, porque estava vinculado a uma pedreira que ainda mandava, mesmo desativada. A gente, na Serra da Misericórdia, a gente tem 3 pedreiras que explodem pedra, que soterraram rios, que muitas casas racharam, né, que muitos animais dispersaram, que muita comida se foi. Então, a luta não é por uma muda de salsa no vaso. Bacana quem faz, eu acho muito legal. Mas a nossa luta é por uma árvore em pé, uma casa digna e uma comida no prato. E 60% das plantas da Serra da Misericórdia são plantas respiratórias. E tem, né, essa conexão de que as plantas nascem ao seu redor à medida que você necessita delas. E isso diz muito, né, gente? 60% das ervas medicinais da Serra da Misericórdia são plantas voltadas para as questões pulmonares, né? Problemas esses oriundos de uma pedreira
que ainda explode pedra, pó de pedra, cimento, brita, que fez muita pedra rolar, como o Albert já colocou, e que ainda ainda há riscos, né, de rolamento de pedras pela pedreira. Eu estou lá junto do SEM fazendo um trabalho de consultório territorializado e junto do grupo de mulheres, que é uma forma que a gente tem de construir a saúde, porque, igual as colegas falaram, muitas vezes a gente acha que o conhecimento, as informações, eles vêm de cima para baixo, né? Nesse sentido que existe uma verticalidade, mas que na verdade não existe, né? A saúde ela é construída por nós no nosso dia a dia e, igual eles falaram, conhecimento ancestral. Então, o que a gente aprende hoje na nossa medicina tradicional, entre aspas, é um conhecimento ocidentalizado, um conhecimento colonizador, e que acha que a saúde é produzida dentro de hospitais, dentro de uma lógica de doença. E o que a gente vê e que a gente acredita é que a saúde não é isso. A saúde ela é construída por fatores sociais, econômicos, culturais, ambientais, que é o que a gente está discutindo aqui hoje. A comunidade já está vendo que ela se movendo, ela tem um local, ela tem um meio de chegar, ela pode chegar em qualquer lugar que ela quiser. E quando a gente começa a fazer parte de movimentos, né, interno nosso e externos, né, e vem mostrando para a gente, vocês também são capazes. Por que não? Foi um por nós, de nós por nós. As ONGs se uniram para dar para aquelas outras que não tinham nada. Isso foi muito bom. E com isso a gente foi crescendo e começamos a ver movimentos. Conhecer pessoas que trouxeram para a gente determinados movimentos, o movimento do MST, o Movimento Brasil Popular, Levante da Juventude, e com isso foi mostrando a gente coisas, vocês podem plantar e colher e se alimentar, dar para o seu povo. Isso está sendo muito bom, né? A gente tem a Serra da Misericórdia como espelho, que é maravilhoso. Aí nós estamos começando agora, né? Vou fazer 1 ano, mas já pegamos já alimento para a nossa comunidade, só que a gente faz coletivo. O sistema de agrofloresta, ele vem da gente, só que da gente pela gente, porque não existe apoio para a agrofloresta, né? O SEM, ele nasce com o nome de Centro de Educação Multicultural, vai começar a trabalhar 1 hectare de uma terra, começa com uma certificação de alimento orgânico, a partir da articulação com a Rede Carioca de Agricultura Urbana. Nesse momento, a gente também conhece a rede de favelas, e aí o SEM perde a sede. Como é que a gente fala de agricultura, de agroecologia no território, se você não tem uma terra e se você não tem um espaço? Então, a gente vai criando, né, outras formas de articulação, que era ter uma composteira na Arena de Cro, o EDI, todo o composto, um jovem da Penha trazia o composto para compostar na arena, a Clínica da Família com as atividades de soberania alimentar. E essa rede, né, foi mostrando que nos daria força para conquistar e para olhar a terra. E a partir daí a Titi começa a plantar, porque é uma grande mobilizadora e uma liderança, mas que todo mundo entendia assim: ele trabalha com o meio ambiente, então é ela. E eu acho que a grande chave na Penha é quando a gente entende que todos nós trabalhamos com as questões ambientais. A gente não vai conseguir mudar o mundo. Não tem como, mas assim, como é que se muda o mundo? A gente começando a mudar o nosso mundinho, né? O que a gente tem de mais próximo da gente. Então, quando eu comecei esse projeto, eu passei em todas as casas do quarteirão todo e pedi para as pessoas separarem, porque a ideia era separar aquilo que não era lixo, que ia para a caçamba, e a caçamba vivia transbordando, e aquilo me incomodava também. Eu falava, não, isso não pode acontecer, gente. Pô, metade disso aqui, com certeza, não é lixo. Então, eu passava de casa em casa, pedia para as pessoas separarem, porque a gente não tem coleta seletiva. Eu fui na Conlurb, a Conlurb falou que não tem como botar essa coleta seletiva aqui no bairro da Penha. Desde que eu comecei, muita gente já passou ali e já pegou a cerola, já entrou, pegou a planta lá, medicina boldo e tudo mais. E outra coisa mais legal ainda, as pessoas passam, às vezes quando eu estou lá limpando, né, que eu não tenho equipe para limpar, então é eu que mesmo que faço. Então, assim, as pessoas falam assim, nossa, esse lugar era tão feio, tá tão bonito agora, né? Então, assim, só para mostrar para vocês que
às vezes a gente acha que não, não, isso não vai dar certo, não vou fazer, dá trabalho e tal. Então, assim, às vezes você faz um negócio, começa pequeno e pode mudar muita coisa com aquilo ali. Eu tenho certeza que muitas pessoas passam ali e ficam felizes só de ver aquele espaço ali. O lixo, gente, é a pior coisa que tem dentro da comunidade. Nós fizemos até uma vez uma tese, um diagnóstico sobre o lixo dentro da comunidade do Complexo da Penha. Gente, melhorou bastante, tá? Mas ainda continua muito, muito sério. Eu falo com elas assim, o que pesa mais? Você subir com o seu saco de 5 quilos de arroz que você comprou no Guanabara, ele cheio, ou descer com ele vazio? Aí já começaram a ter essa conscientização, né? E a nossa horta, nós fomos audaciosos, fizemos a horta em cima de um lugar que ninguém dava nada. Ninguém dava nada, era seco. Depois eu vou botar no grupo como era, como foi nossa batalha e como ela está hoje. Vou botar no grupo para vocês verem. Que quem olhava falava assim, aí não vai dar nada. Aí eu peguei, cavei, falei, tem minhoca, vai dar. É uma coisa que eu ouço muito, tanto dentro quanto fora da comunidade, que é a potência que a gente tem. Mas como que a gente está, de fato, usando essa potência e como que a gente está conseguindo dar... acho que eu estou sentindo falta de uma visibilidade interna dessa potência, né? Porque as pessoas vêm de fora e falam assim, muito potente, muito lindo, vocês podem fazer muitas coisas. E aí, também, quando vem com dinheiro, diz um pouco do que você tem que fazer, porque aquele dinheiro, né, tem essa relação de poder com a prestação de contas e com o pensamento de pesquisa e com vários outros comprometimentos que, muitas vezes, esses comprometimentos não são nossos, né? Então, dar a visibilidade interna, né, eu tenho percebido isso, que é uma coisa que também traz pessoas internas para trabalhar, traz pessoas internas para pensar, e aí a gente consegue fugir um pouco, né, desse determinante externo, né, que vem e diz o que você tem que fazer dentro da sua comunidade. Quando a gente monta a rede da Tamo Junto na Penha, eu vou começar pela rede, a gente se reunia mensalmente e acabou virando uma reunião muito de denúncia. As pessoas reclamavam e pediam atividade nas suas instituições. Então, acabava que era uma reunião cansativa, né, até deprimente, né, Titi? Porque muita coisa a gente não tinha como resolver e também demandava muito da gente, porque a gente tinha que fazer oficina de sabão, atividades pelo território. Mas isso foi muito importante porque a gente conseguiu, né, a Penha tem aí mais de 13 favelas, então era um momento que a gente conseguia se reunir, né, e pensar questões. O Sereno, né, que não era muito visibilizado, né, o Parque Ari Barroso, que apesar de ser intergeracional, a primeira coisa que a UPP fez foi, né, se implantar na quadra de futebol e acabar a vida do parque, tirar a água. Então a gente começou a lutar, né, pelo Parque Ari Barroso e criamos o Ari em Movimento. E o Ari em Movimento, ele vinha muito assim, vamos para o parque para brincar. Então o dia da escola, dia das crianças brincarem, né, das ONGs, das reuniões e das articulações. Então, isso é uma tecnologia social, né? O encontro e a forma de fazer redes, intra-redes dentro do próprio território. Uma coisa que foi muito importante era da triangulação do verde. Então, a gente estava dentro de uma unidade de conservação, que é o Parque Ari Barroso, dentro de uma área de proteção ambiental e recuperação urbana, que é a Serra da Misericórdia, né? Que foi um título... que vem da luta do Verdejar, né, do Raízes em Movimento e de outras instituições a partir do comitê da Serra da Misericórdia, que reunia, inclusive, lideranças da Penha, e a APA, que é a Igreja da Penha, né, que é uma área de proteção ambiental. Em Festa da Penha, naquele período aí, bem no início do século XIX, já teve aqui, subindo essa escadaria, no final de semana, mais de 1 milhão de pessoas.
Tem fotos na internet que não dá para ver escada, é só gente. E aí, assim, é uma santa que é conhecida como Santa Padroeira do samba, porque as escolas de samba, antes de lançar o samba no carnaval, tinham suas barracas aqui, vendiam os quitutes, conseguiam grana para poder pagar o transporte, a fantasia, os carros alegóricos. Esse projeto que a gente está fazendo de afroturismo, a gente está convidando as pessoas, a Clínica da Família, as escolas, as ONGs, elas vêm fazer essa caminhada cultural. A favela tem informação. E ela quer informação. A gente tem algumas barricadas que não são só as físicas, né? As sociais. Quando a gente identifica, fica muito mais fácil da gente trocar e buscar auxílio, seja na academia, seja com o poder público, seja entre nós. Mas uma coisa que foi deixado bem clara aqui é que não dá para a gente ficar na inércia. Não dá para ficar parado achando que o problema vai ser resolvido, porque não vai. Dentro dessa construção da relação com a terra, de mulheres que estão revolvendo essa terra, tem esse lugar do autocuidado, do acolher, do se conectar a partir disso, transformar a partir disso, porque realmente não é uma luta fácil, né? Ela é às vezes dolorida, mas quando a gente faz ela coletivamente e através do afeto, por essa transmutação que a gente vai fazendo, é que esse processo vai ficando mais leve, né? A gente vai, o Wilson traz um conceito que é muito legal, que é aquilombando, né? A quilombo, aí eu incremento com a ideia da aldeia, que a gente pensar moradia, né? Que a gente também estava pensando sobre isso e agora pensando soluções, pensar quilombo aldeia, que talvez moradia enquanto prédio não seja também a solução. A gente é pé no chão. A gente é relação com a natureza.